E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma história da saga Memórias de um Ex-Mecânico de Rua? Vamos lá? O episódio de hoje é o número 15. Engenheiro Mecânico. Essa história merece ser contada e vou contar ela agora. Num belo dia ensolarado, fui com a minha moto para Niterói. Eu estava usando, como sempre, um macacão industrial, um par de tênis velhos e o inseparável capacete. Carregava também, como sempre, no bagageiro da moto, uma mala grande repleta de ferramentas, peças e correias. Essa que vocês estão vendo é a única foto dessa época, com o meu filho Jonathan, que deveria ter mais ou menos a mesma idade do meu neto Pedro, que o meu neto Pedro tem agora, 8 aninhos de idade. Voltando à história, quando estava na BR-101, na altura da Praia das Pedrinhas, vi um Chevrolet Ômega, novo, parado no acostamento, com o capô aberto e 3 homens de terno e gravata olhando para o motor e conversando. Parei a moto do lado deles e me identifiquei como mecânico, oferecendo-lhes meus serviços. O único barbudo dos 3 era o mais debochado e riu de mim perguntando se eu iria rebocar o carro deles com aquela motinha, chamando-a de enceradeira de asfalto. Então todos caíram na gargalhada. Fingindo não ter escutado aquela piada, desci da moto e perguntei de novo qual era o problema do carro. Um dos 3 me disse que estavam vindo bem pela BR, quando de repente o motor apagou. Deram partida várias vezes, mas o motor não funcionava mais. Vi que o motor era 2.0 8 válvulas, o mesmo motor que equipa os Chevrolets Astra, Cadete, Monza e Vectra. Mandei um deles dar a partida, mas o motor virou com aquele som característico de correia dentada a partida. Para confirmar o diagnóstico, forcei com a mão a capa de plástico que envolve a correia dentada e mandei dar a partida de novo no motor. O motor girou, mas a polícia de comando de válvulas permaneceu parada, confirmando de vez a minha suspeita. Falei para os 3 que sabia executar o serviço, que tinha todas as ferramentas necessárias e também uma correia dentada nova. Um dos 3 perguntou quanto tempo que eu iria demorar para consertar, pois eles estavam com muita pressa, e perguntou o preço do serviço também. Antes de responder essa última pergunta, avaliei que o carro deles era um modelo luxuoso e que os 3 estavam muito bem vestidos, de terno e gravata, ou seja, deveriam ganhar muito bem. Então, baseado nisso tudo, dei o preço. O barbudo ficou indignado, me chamou de maluco, dizendo que o conserto estava caro demais e que ele era engenheiro mecânico automotivo de uma respeitável empresa multinacional e que nem ele ganhava isso por dia. Tentei manter a calma e reduzir o valor do serviço, mas ele continuou a dizer que aquilo era um absurdo e que ele não iria pagar aquele valor. Continuando a manter a calma, perguntei para ele quanto é que então que ele estava disposto a me pagar. Ele me disse que somente pagaria menos da metade daquele valor. Murmurei um palavrão para eles não me escutarem e aceitei a proposta dele, pois se ele era engenheiro mecânico, então ele, com toda certeza, saberia executar aquele serviço. Então sugeri que ele me pagasse menos da metade e eu emprestaria as minhas ferramentas para ele e ele daria a correia dentada. Os outros 2 riram e disseram que essa eles queriam ver. O nobre colega engenheiro mecânico arregaçando as mangas e trocando a correia. O tal do engenheiro mecânico automotivo se sentiu desafiado, tirou o paletó, tirou a gravata, afrouxou o colarinho, arregaçou as mangas da camisa de linho e, pegando as ferramentas da minha mão, começou a tirar a capa protetora da correia dentada. Mas o suor começou a escorrer do seu rosto e as suas mãos logo ficaram imundas de graxa. Vendo que seria muito mais complicado do que imaginava, me devolveu as ferramentas dizendo: "Você venceu." Os outros caíram novamente da gargalhada, então o barbudo, para não se dar por vencido, me disse que somente me pagaria metade do valor que eu havia cobrado. Sem demonstrar aborrecimento,
coloquei calmamente as minhas ferramentas de volta na mala da moto, botei o capacete na cabeça e subi na moto ligando-a. O próprio barbudo me segurou, dizendo que eles pagariam o valor inicial que eu havia pedido. Sem perder mais tempo, levantei o carro, tirei o paralama interno de plástico, soltei a polia do girabrequim e a capa protetora da correia dentada e, resumindo tudo, em cerca de 40 minutos terminei todo o serviço. O motor funcionou redondinho e dei umas boas aceleradas para eles verem que o serviço ficou perfeito. O barbudo dessa vez não debochou mais, me agradecendo por tudo. Os outros dois fizeram o mesmo, então expliquei para eles que um simples mecânico pode não ter o vastíssimo conhecimento de um engenheiro mecânico, mas que este deve reconhecer, deve valorizar a prática e a experiência de anos de chão de oficina que um simples mecânico pode ter. Diante dessas palavras, o engenheiro mecânico me deu um cartão seu, dizendo-me que se eu procurasse por ele na firma onde ele trabalha, teria uma vaga garantida na sua empresa. Fui para minha casa feliz da vida, mas, inexplicavelmente, o cartão que o engenheiro me deu havia sumido. E aí, gostaram da história? Ainda tem outras. Fiquem com Deus.